Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a terça-feira da 25ª semana do tempo comum. E hoje a igreja continua nos apresentando na primeira leitura o livro de Esdras. Mas hoje também nós celebramos a memória desse grande santo, São Padre Pio de Pietrelcina, sacerdote da história da igreja que recebeu os estigmas do nosso Senhor. E esse detalhe que pode parecer menos, tem, no entanto, um importante significado. Por meio de Padre Pio, Deus quis lembrar a igreja poucos anos antes de rebentar a maior crise de identidade do clero, em que consiste o sacerdócio católico. Nas chagas de Padre Pio, com efeito, vemos encarnada a vocação a que todo padre é chamado: ser, por e com Jesus Cristo, não só oferente, mas vítima, não só celebrante, mas hóstia. Um padre não é e nem deve ser um animador de festa ou simples dirigente de comunidade, mas um homem escolhido dentre muitos para configurar-se ao Senhor, ou seja, para realizar em si mesmo, pelo cumprimento dos encargos próprios do seu estado, o mistério pascal de Cristo. É a vida do Padre Pio uma obra cabal disso, já que em seus mais de 50 anos de padre, ele não fez outra coisa senão a que todo sacerdote tem de fazer, por serem as notas constitutivas da sua própria identidade. Por um lado, o sacerdote deve se oferecer a Deus, unido à paixão de Cristo, por toda a sorte de sacrifícios espirituais e corporais, missas, oração, jejuns, penitências e por aí vai. Por um outro lado, sentar-se longamente no tribunal da penitência, para que o maior número possível de irmãos tenha a chance de receber o perdão de nosso Senhor. E em torno a esses dois eixos, que a vida de todo padre, se não quer perder sentido, deve girar. Sem eles, a sua vocação se esvazia e se tornarão ineficazes aos seus melhores esforços apostólicos. E como eu dizia, a primeira leitura que hoje ouvimos é tirado novamente desse livro de Esdras. Hoje ouvimos o capítulo 6, versículo 7 a 8, depois versículo 12b, depois versículos 14 a 20. Dário deu continuidade à política de Ciro, rei da Pérsia, facilitando o regresso dos judeus a Jerusalém e apoiando a reconstrução da cidade e do templo. O terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário, corresponde a 1º de abril de 515 a.C. Foi o ano em que terminaram as obras do templo e também a sua dedicação.
O apoio das autoridades imperiais foi importante para a reconstrução de Jerusalém e do seu templo. Mas a palavra de Ageu e de Zacarias foram ainda mais importantes. O autor bíblico anota que detrás dos decretos de Dário e de Artaxerxes estava a ordem de Deus, do Deus de Israel, que queria dar novamente força, unidade e esperança ao seu povo. A dedicação do templo ao retomar do culto legítimo e a celebração de uma Páscoa ecumênica marcam a nova e decisiva etapa na vida do povo de Deus, que continua a se beneficiar das maravilhas de Deus, experimentando o êxodo. Já o evangelho que acabamos de escutar, tirado do capítulo 8, versículo 19 a 21, do livro do evangelista Lucas. Lucas nos apresenta um quadro raro, de rara finura e profundidade. Não denota polêmica em relação à família de Cristo, como acontece nos textos paralelos de Mateus e de Marcos. A atenção do evangelista Lucas aqui vai para aquilo que de fato interessa. A escuta e a prática da palavra que criam e definem o verdadeiro sentido da família de Jesus Cristo. Um dia, sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele. Lucas, então, usa o verbo que exprime o desejo de ver o Cristo. A forma singular realça a figura da mãe, que é o sujeito. Para Lucas, a vinda dos familiares é uma ocasião que permite a Jesus pronunciar a sentença sobre os seus verdadeiros parentes. A escuta e a prática da palavra cria laços mais fortes do que o laço de sangue. E esta possibilidade, todavia, não exclui os parentes que vieram visitá-lo. Lucas exalta a família gerada pela palavra, mas não menospreza os laços com a família de sangue. A palavra de Deus contém e comunica a fecundidade e maternidade. Por isso, o evangelho de hoje revela que o vínculo familiar é usado como símbolo para expressar o mistério da nova família que Jesus Cristo está fundando. Através da sua palavra e da sua ação, Jesus instaura novas relações entre as pessoas, relações que começam a existir quando as pessoas põem em prática a palavra do Evangelho. Portanto, ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática é a condição para que também nós sejamos da sua família. Quando nós vivenciamos a palavra, nós também vamos nos tornando parecidos com Ele, tomando as mesmas feições, tendo os mesmos gestos, os mesmos sentimentos e transparecendo ao mundo o jeito de ser da família de Jesus Cristo. Somos reconhecidos por Ele como membros da sua família quando ouvimos e pomos em prática a palavra de Deus e perseguimos a vontade do Pai. Deus é amor, e no seu amor todos nós nos unimos numa única família. Ninguém tem prioridade sobre o outro no projeto de Deus. Pai, mãe, irmãos, todos nós somos um em Cristo. E naquele momento, Ele nos apontava Maria, sua mãe, como modelo ajustado ao plano de Deus a ser
a ser seguido por nós. A sua obediência, a sua confiança nos planos do Pai, a sua humildade, o seu despojamento e a sua fé fazem dela um referencial para quem deseja pertencer à família do céu. Que pela intercessão de São Padre Pio, possa a Igreja superar vitoriosa a crise moral e espiritual que se abate sobre o clero. E nós, como povo fiel, não deixemos de rezar e nos sacrificar para que os nossos pastores, a quem Deus nos confiou, se santifiquem continuamente e se tornem como devem ser, valentes defensores da fé, zelosos custódios da moral, vítimas de agradável odor ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.